Isso é bom, isso é bom. Fiquei animado agora, Carol. Fala aí, você pode perguntar. Eu quero perguntar e também quero contar uma coisa que eu aprendi com você que aconteceu uma coisa boa, mas primeiro vou perguntar, só um minuto. Eu anotei aqui. A Tá, percepção, elas são as crenças limitantes que a gente carrega? perfeito, sem dúvida nenhuma. É isso? Assim, calma, calma. A percepção é uma faculdade mental que todos nós temos. Então, nós temos uma faculdade mental da percepção. Agora, a percepção, ela vai, ela vai assim, buscar da onde ela vai interpretar os fatos, os acontecimentos, as circunstâncias que a gente vive. Então, crenças, limitações que você falou, é esse lugar, esse condicionamento mental que eu estou falando, que a percepção vai buscar se ela não encontrar a consciência, onde estão os estados naturais do ser. Então, se eu não tenho consciência de quem eu sou, se isso ainda não está descoberto, desperto, claro, a minha percepção ela vai para a mente. Ela vai buscar baseado nas crenças, nos conhecimentos do passado, das limitações que eu fui criado e as minhas experiências que eu tive. Como você falou lá da pessoa que, né, da doença e tal, e aquilo criou um condicionamento mental onde qualquer coisinha te levava para pensar que estava indo, né, mal de saúde, etc. Então, quer dizer, se você não tivesse essa percepção da consciência de que você não é isso que você foi condicionado a pensar que é, você ia deixar rolar isso e ia estar hipocondríaca hoje, tomando trocentos remédios sem ter nada. Porque eu já conheci gente que tomava remédio para não ter doença, mas ela não tinha. Mas ela tomava antes para não ter. Então você abria, você olhava o quarto da pessoa, as gavetas eram cheias de remédio, era uma farmácia completa, você não precisava nem de uma farmácia. Ô, fulano, tem, aí tenho, vem aqui buscar. Uma farmácia, um contrabando de remédio na casa da pessoa. Porque a casa dela, ela ia ficar doente. Condicionamento mental. Onde estava a percepção dela? Nesse condicionamento. E não na sua consciência, no seu estado natural do ser, né? Na sua essência. Está Gostaria de fazer uma respondido? pergunta. Tá, entendeu, Carol? Eu entendi. Eu ia até perguntar outra coisa, né, sobre como mudar a percepção. Então, na verdade, já está respondido, né? Que quando a gente tem consciência do ser, né? Aí, porque a minha dúvida era se em cada área da nossa vida, um exemplo, a área financeira, ou a área da saúde, ou a área emocional, se a gente tem uma percepção diferente, mas a partir do momento que a gente se apercebe, né, da, da, da amplitude do ser, né, de quem nós somos realmente, na verdade, tudo muda automaticamente, digamos assim, né? Tudo muda. É uma área só que vira a potencialidade pura nossa, ela está aí dentro da consciência. Existem N caminhos, né? Infinitas possibilidades. Agora, se eu estou preso a um condicionamento mental, fica muito limitado o que eu posso criar. Fica muito limitado o meu futuro positivo. Por quê? Porque eu estou cheio de negatividade na cabeça. E como é que eu saio fora desse condicionamento mental? Bom, você pode voltar a assistir lá atrás, né? O nosso primeiro curso do ano, que foi Inteligência Emocional, vai ajudar bastante. Mas, sintetizando, eu acredito demais, de novo, nos exercícios que a gente faz. Porque o ser, ele está fora, ele está distante do passado, do conhecimento, né? Quando Deus fala,
a árvore do conhecimento do bem e do mal. Para mim, é a árvore do condicionamento do bem e do mal, onde tudo que eu vejo ou é bem ou é mal, ou é bom ou é ruim. Então, a pia cheia de louça, no exemplo, não tem bom nem ruim, ela simplesmente é. Ela é o que é. Agora, se eu ficar julgando que ela é ruim, que era isso, que ela é aquilo, aquilo me faz mal. E aí eu vou dormir mal, eu vou deixar de namorar, porque eu vou ficar bravo com quem fez aquilo lá, vai ocasionar uma série de fatos ruins que eu vou criar depois disso, e isso vai reforçar a minha crença e eu não saio desse buraco. Então, gratitude. Seja grato, sempre, né? Você falou, pô, que legal, a pia tá cheia, que tem bastante comida em casa, né? Foi feito bastante comida. Ótimo. Seja grato sempre, veja sempre o lado positivo. Presença. Seja presente naquilo que você faz, né? Não fica fazendo 10 coisas ao mesmo tempo toda hora, seja presente. Foco, aceitação. Aceita o que é como é. Aconteceu uma. Lembra da história do cavalo que eu contei para vocês que o cara ganhou uma fazenda de herança, não tinha nem um cavalo. Não, ganhou uma fazenda de herança. Aí o vizinho falou: pô, cara de sorte, hein? Ganhou uma fazenda de herança. Aí ele eu me falava, como é que ele falava? Talvez. Aí daqui a pouco o vizinho, pô, você é um cara de azar, porque não tem nenhum cavalo para te ajudar aí a trabalhar na fazenda. Ele talvez. Aí daqui a pouco aparece dois cavalos lá do nada. O cara fala, pô, mas você é um cara de sorte. Dois cavalos do nada apareceu. Quer dizer, o vizinho julgava os acontecimentos se era bom ou ruim. Ele não. Era uma coisa boa ou ruim, para ele tanto faz. Tá tudo certo, é o que é. Porque é esse julgamento que acaba gerando depois as coisas que eu quero. Aí ele conseguiu o cavalo, né? Depois ele quebrou a perna, foi um acidente. Aí você fala, pô, o cara do lado, pô, você é um cara de azar, você sofreu um acidente. Ele, talvez, tá tudo certo. Aí aparece uma história, uma guerra, chama todo mundo, aí o vizinho vai pra guerra e fala, pô, você é um cara de sorte, hein? Você quebrou a perna, não pode ir pra guerra. Ele falou, talvez, ou seja, entendeu? Ele criou. Você vê que até o acidente ajudou ele. Foi bom para ele depois. Na hora, pô, poderia parecer lá para o vizinho, foi ruim. Mas para ele é o que é. Ou seja, ele estava totalmente consciente. Não tinha mais a árvore do condicionamento do bom ou do ruim, do bem e do mal. Para ele era o que era. Isso mudou o estado de humor dele e criou o que ele queria. Então, presença, aceitação, não resistência, meditação. Eu falei para vocês, eu fiquei 6 meses usando aquele negócio lá, Mindfold, no escuro, durante pelo menos 1 hora por dia. Aí você fala, pô, mas que besteira, Anderson, que coisa de maluco isso. Para que isso, Anderson? Eu também não entendia na hora. Eu não entendia. Ela é uma professora romena e cara, eu realmente assim, eu só fiz. Sabe quando você vai, vou fazer porque tá mandando eu fazer mesmo. Eu tô Maria vai com as outras. Mas eu fiz. Sabe o que aconteceu? Eu me acostumei com a escuridão. Eu me acostumei com o nada, com o vazio. Ou seja, eu estava me acostumando comigo mesmo. Mas ela não explicou isso para mim como eu estou explicando para vocês. Talvez se ela explicasse isso para mim, eu teria feito com mais gosto, assim, com mais tranquilidade, né? Mas o que ela queria era me acostumar com o vazio, com o nada, com a escuridão. Por quê? Porque no fundo, é isso que nós somos. Espaço. Vai para o espaço, vai lá. Pega uma carona lá no SpaceX do Elon Musk e vai lá para o espaço. O que você vai ver lá? Nada. Nada. Escuridão, vazio.
silêncio. E você acha que Deus está lá ou não? Sim, com certeza, em todos os lugares. Tá. Exato. Agora, a Bíblia mesmo fala, Deus está no silêncio. Deus não está no barulho. Deus está no silêncio. Então, conforme eu me acostumo com o silêncio, com a escuridão, eu paro de ouvir o barulho mental da mente condicionada. E aí eu reajo menos e respondo mais. Qual a diferença de reagir para responder? Reagir é automático. Então eu vejo a pia cheia de louça e falo, puta que pariu, desculpa o palavrão. Pô, filha da mãe, que deixou essa pia cheia de louça, quem foi o desgraçado? Né? Já fico mal. Agora, se eu estou consciente, se eu estou no meu estado natural do ser, beleza, eu olho, falo, pego, lavo. Então, ô Rafaela, vem aqui, ó. Você deixou? Vai lá e lava. Mas sem ficar o dia inteiro falando daquilo, esse aqui bravo, pensando mal da pessoa. Né? Não, vai lá, faz, resolve, acabou, ação. Resolveu, acabou. Sem deixar as emoções geradas pelos pensamentos, gerado pelo condicionamento mental, tomar conta do meu estado emocional. Então, o vazio é você se distanciar desse fluxo mental do condicionamento do passado. Por isso que a gente tem que se acostumar a meditar. Né? Eu já fiquei feliz, a Solange meditou 5 minutos sozinha, nem falei nada, olha só. Então, mas você vê como o exemplo arrasta, né? Ou então, não sei se ele tanto falar, brincadeira. Mas tem que fazer, não adianta, se não fizer, você não vai aprender. Falamos no curso passado aí, da série passada, Foco de Direcionamento Profissional. Eu preciso ter atitude e aptidão para ter poder pessoal. Como é que eu vou ter sucesso sem poder pessoal? Como é que eu vou ter sucesso sem ter aptidão? Ou seja, eu tenho uma atitude positiva, agora eu preciso fazer, ter experiência, praticar, errar, falhar, fracassar, e tá tudo certo, e vou embora, e continuo. Não vou ficar dando ouvido à voz da minha cabeça, falando, ei, errou de novo, hein? Ó, errar é humano, 2 vezes é burrice, já errou duas, não pode errar a terceira. Cara, a gente caiu 1000 vezes para começar a andar, a gente fala um monte de coisa errada em inglês até você aprender a falar fluente. Sim, agora, se você não falar, você nunca vai aprender. Você não sabe, você tem que ir fazendo, 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 errando, e as pessoas rindo de você, tirando graça, tirando sarro, tá tudo certo, vamos embora. Não estou nem aí porque estão pensando, estão falando, eu sei que eu estou fazendo e estou aprendendo. E o que eu estou plantando, eu vou colher. E quando eu colher, todo mundo fala, olha, o cara é bom, hein? Fala muito fluente, mas não sabe de tanta risada que deram de mim por eu ter falado tanta coisa errada. E tá tudo certo. É assim. O meu Ah, condicionamento mental vai falar assim para mim: não pode falar errado. Ó, tá vendo? Essa forma errada aí. Vão tirar sarro de você. Isso é uma vergonha. Que coisa feia. Tá falando errado, estão criticando você. Isso é condicionamento mental. Dane-se condicionamento mental. Esquece o teu condicionamento mental. Não dá bola para ele. E pessoas que vierem de fora falar também, te criticar, dane-se também, não dá bola. Não precisa ficar bravo com a pessoa, xingar a pessoa, nada disso. Só ignora, tá tudo certo. E se for alguém muito próximo, você vai lá, abraça, dá um beijinho e fala: "Oh, você é linda demais, eu te amo, tá tudo certo." Compreende, né? Ninguém está no mesmo nível que a gente. A gente está avançando, está crescendo. Sabe aquela coisa que vem de baixo não me atinge? Ou Jesus falou, perdoa porque não sabe o que dizem. Cara, nós estamos em outra energia. Não somos melhor do que ninguém. Mas somos outra energia, estamos acima. E a gente tem que se acostumar com esse lugar que a gente está. Acima dos principados, potestades, dominadores das regiões celestes. Fala, Alcides.
Bispo, eu tenho eu cheguei a uma conclusão e também tenho uma pergunta. Vê Tá? se está correta a minha conclusão. Que a percepção, ela cria elementos químicos, que cria a minha realidade, que cria uma emoção ao corpo. E como a Carol colocou também, eu até acrescentei aqui, e essa minha percepção, ela está ligada às minhas crenças limitantes. Seria Então, isso? você só não mencionou que a percepção, ela, de um lado, pode estar ligado a essas questões que você falou, mas também pode estar ligado à minha consciência de quem eu sou para além da mente, para além do nome da Sim, forma. Então, o que a gente tem que fazer, né, não é fazer, mas é perceber, né? Isso é percepção, aonde está, aonde que está o meu pensamento. Quer dizer, quando eu começo a perceber que ele está ligado mais ao meu falso eu, aquele omisso, aquele que cria uma realidade que eu não quero, aquele que gera uma, um estado emocional negativo, esse não sou eu. sim. Não sou eu. Agora, quando a minha percepção ela está para a minha consciência, o meu ser, quer ver tudo do lado positivo, quer ter mais ação, quer não ter reação, mas é responder as coisas, que é estar presente, ter aceitação, não resistência, gratitude. Quer dizer, se eu estou virado para esse lado, a minha percepção está no lugar certo. Entendi. Que isso vai Entendeu? gerar Mas a minha é o que você realidade. falou. A percepção, ela vai gerar o pensamento, que vai gerar Uma a reação ao ação, corpo. a Uma emoção, a emoção ao corpo. ação e o resultado. Né? Agora uma pergunta, Bispo. É, o senhor, na aula passada, se colocou que a gente precisa, se nós fizermos uma economia financeira, né, é o terceiro item dos 16 itens que o senhor colocou. É o terceiro, que é formar um caixa, né, economizar para realizar, para quando aparecer a oportunidade, a gente poder ter aquele recurso financeiro para realizar o sonho ou o objetivo que a gente quer, certo? Eu me deparei com uma situação, seria quanto ao nível emocional também, que quando nós estamos ligados assim ao falso eu, e nós nos encontramos e nós estamos estudando, né, com o Senhor para poder nos Uhum. ligarmos cada vez mais e atingirmos o nível da consciência, mas eu percebi que no momento em que nós percebemos que nós estamos sendo levados naquele momento para o passado, para o futuro, estamos levados para o nosso falso eu, que precisamos ficar no agora, eu percebi que seria interessante nós termos também uma reserva emocional, ou seja, um ponto onde nós pudéssemos assim nos agarrar a alguma coisa boa ou positiva, o que nós já passamos em algum momento, ou que desejamos. Como que nós poderíamos estar fazendo isso, assim, sem estar o senhor colocou, né, numa situação do nada que a gente consegue criar, mas no momento em que a gente está buscando, se a gente conseguir um apoio, assim, lembrar de algum ponto, de alguma coisa que a gente já fez, ou de alguma imagem bonita, Não, eu acho que eu, isso ajuda sim, viu, como seria Alci? isso? Acho que isso é positivo. O Felipe falou naquela aula lá sobre o posto de gasolina, né, que ele deu como metáfora de coisas que alegram a gente, né? Quer dizer, até Eclesiastes lá, né, Salomão fala, traga à memória, não é Eclesiastes, foi Lamentações, né, Jeremias, traga à memória aquilo que me dá esperança. Então, lembrar de coisas boas, sabe, de alguma coisa que dá risada, dá alegria nessas horas, eu acho que é muito positivo, sim. Dá uma arrefecida, né, naquele momento. Então, eu acho que é bem positivo e serve.
assim, uma etapa, né? Um step para depois ir avançando nesse lado mais de consciência, né? O que eu falei muito de exercício é a gente observar, né? Ser o observador dessas emoções negativas. Então, parece que não muda nada quando a gente observa as nossas emoções negativas, né? Porque a gente fica negativo às vezes, e a gente observar essas emoções sem criticar, sem rotular elas, só observar, isso dissolve essas emoções ao longo do tempo. É o que Paulo fala que luz é o que. Como é que ele falou? A luz sobre as trevas gera luz, alguma coisa assim, né? Não estou lembrado direito. Então é mais ou menos esse exercício, que na hora a gente não percebe. Como eu falei da máscara que eu botei por 6 meses, quer dizer, eu não percebi nenhuma mudança. Talvez em 2 meses parece que eu percebi quase nada. Só fui começar a perceber alguma coisa depois, entendeu? Então a nossa mente ela está muito acostumada, muito condicionada do jeito que ela está. E essas emoções negativas, elas ainda têm uma força muito grande sobre a gente. Porém, a gente está indo aqui caminhando, e eu tenho certeza que se a gente olhar para um ano atrás, já estamos muito melhor. Sim, com certeza. Mas ainda precisamos avançar, avançar, né, fazendo esses exercícios, e isso tudo vai acontecer. Agora, o exemplo que você deu, eu acho que é positivo, sim, de ter alguma reserva de energia, né? Vamos dizer assim. Eu lembro que a Carol falou lá do Discovery, né? Do treinamento, Discovery Training, e eu falei uma vez, você está chateado, com alguma emoção negativa, vai para dentro do seu carro, tranca lá os vidros para ninguém ouvir e dá uma gargalhada bem alta lá dentro, dá uma de louco, né? E sai dando risada do nada. Você vai ver que o teu estado de humor vai mudar. Vai Uhum. mudar. Então, por que não? Vai fazer um exercício físico também, vai para uma academia, vai mudar o estado de humor. Por quê? Porque você vai gerar, quando você ri, por exemplo, você gera endorfina. Quando você faz exercício físico, você gera serotonina. Sabe? Quando você tem um animal, que minha mãe falou que tem um miau aí, né? Quando você faz carinho Uhum. no miau, que é um gatinho dela tem, isso gera ocitocina. Então, essas emoções negativas, elas vão embora. Por quê? Porque de forma até mental Natural. ainda, mas vale, funciona, eu não tenho nada contra, é legal, você gera uma emoção positiva. Entendi. O que eu não sou assim, muito a favor é ficar vivendo de emoção positiva. Porque se eu viver de emoção positiva, eu vou continuar condicionado pela minha mente. E o que a gente Uhum. quer aqui é sair da mente. Como Jesus falou, metanoiete, vai além da mente. E a gente ir além da mente é transcender a mente, é ir além do véu. E assim não mais ter a mente como condicionante para a gente, é viver 100% da consciência. Mas tudo bem, é um estágio mais acima, mas podendo ter um pouco disso ainda, dessa questão mental, que eu também vivi isso, como eu falei, eu dei curso disso, Discovery Train, e foi Sim. bom, né? A Carol até mencionou que foi bom para ela, então é sinal de que o negócio funciona também. Mas é ainda um meio de caminho, não é o lugar que a gente quer chegar de final de chegada. Eu fiz uns comentários aqui que eu vou ler. Não podemos esquecer quem somos. Mago Merlin, né? O maior mal do mundo é o esquecimento. Então, eu não posso esquecer quem eu sou. Quem eu sou? A gente está aqui para lembrar quem a gente é de verdade. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu crio como Ele cria. Eu posso o que Ele pode, eu faço o que Ele faz, eu tenho o que Ele tem. Então,
não posso esquecer de quem eu sou de verdade. E a nossa mente, ela está condicionada a não viver, não acreditar nisso, a não sentir isso. Então, é por isso que a gente tem que ir tirando as crenças, tirando o condicionamento mental, se afastando cada vez mais, criando espaço para quê? Para que eu possa começar a pensar a partir não da mente, mas da intuição, do ser. Porque intuição vem do ser. Então, a gente brota as coisas de dentro da gente, né? A criatividade, os insights brotam toda hora. Rios de águas vivas que fluem do interior. É exatamente isso. Mas a gente vai no processo, né? Pouco a pouco, fazendo isso acontecer. Riqueza material não é a única realidade que criamos. É também, e está tudo certo. A paz, a plenitude, a abundância e entusiasmo também são realidades que criamos. Então não adianta eu criar uma realidade material e não criar, não criar a realidade do ser, né? Do estado natural do ser. Porque eu posso, como eu falei, eu vou ter uma casa na montanha maravilhosa, achando que chegando lá eu vou ter paz, mas chegando lá eu fico estressado. Né? Quem nunca aqui tirou férias e ficou estressado? É estressado no voo porque o avião atrasou, porque aconteceu alguma coisa, é estressado porque, sei lá, outra coisa lá, chegou no hotel e não estava seu nome lá e você não teve que pagar mais para poder entrar no hotel, coisa que você tinha pago. Cara, tudo isso já aconteceu comigo e acontece com todo mundo. E aí, como é que você vai ter férias com esse monte de problema? Se você não tiver criado primeiro essa realidade interior, né? Essa realidade de consciência, dos estados naturais do ser. Então você até criou dinheiro suficiente para fazer a viagem do seu sonho, mas vai chegar lá, você vai viver estresse. Então tem que criar as duas coisas. Obrigado. Valeu, valeu pela pergunta. Obrigado. Muito bom. Mais perguntas? Anderson, eu não tenho uma pergunta, mas eu queria contar uma coisa que aconteceu dentro disso que a gente está contando, né? Sobre como os nossos pensamentos podem criar nossa realidade, mudar nossa realidade, né? Sabe que a Júlia, né, minha filha, para quem não sabe, ela tem 7 aninhos, ela tinha fobia de cachorro, porque um dia eu fui visitar uma prima minha que tinha não sei se vocês sabem qual é, o Lulu da Pomerânia, que parece um algodãozinho, ele lembra um chau-chau, mas ele é pequenininho. E aí o Sim. cachorro queria brincar com ela e ela ficou traumatizada, porque o cachorro ficava pulando, enfim. E aí depois disso ela não podia ver cachorro, que ela chorava. Aí o tempo passou, ela foi perdendo medo de cachorro, e aí ela começou 1 ano atrás, mais ou menos, falar para mim que queria ter um cachorro, mas eu falava, filha, você não pode ter um cachorro, porque você tem medo de cachorro. Aí ela, mas eu quero, e o tempo foi passando, e aí eu sempre procuro, né, fazer tudo que eu aprendo aqui, eu passo para ela. Acordar de manhã, falar que hoje vai ser o dia, vai ser incrível, de noite a gente agradece, aquela coisa toda. E aí ela começou, mãe, eu quero um Lulu da Pomerânia. E eu falava, filha, mamãe não pode te dar, mamãe não pode te dar, vamos mudar de assunto, mudava de assunto e tal. E aí comecei a falar com ela, filha, já que você quer tanto, então vamos lá, você vai conversar com o Papai do Céu, pede para o Papai do Céu. E aí ela começou a orar. E aí ela falava, Papai do Céu, quando que a minha cachorrinha... E ela pedia exatamente assim, eu quero uma cachorrinha branquinha, chamada Belinha, peludinha. E aí eu comecei a falar para ela, filha, então vamos lá, você vai criar sua cachorrinha. Eu falava para ela. Rude não queria, porque ele falava que ele queria, se fosse caso, adotar, não queria comprar, ainda mais fêmea, que é mais caro ainda, vou comprar mais caro para poder castrar a bichinha. Não quero, não quero, não quero. E eu ensinava ela, filha, você vai brincar como se ela já estivesse aqui. E ela brincava com vento.
E aí teve um dia que ela chegou da escola e falou: mãe, ganhei a Belinha. A Belinha já chegou. Belinha está dentro da minha mochila. Abriu a mochila, não tinha nada dentro. Tirou com todo cuidado, como se a cachorra estivesse dentro da mochila dela. Tirou e me entregou o nada. Botou no chão e começou a brincar com a Belinha imaginária dela. Falou, muito bem, é assim. E eu falei, agora você vai agradecer, porque a Belinha chegou. E ela foi, brincando com nada, sempre agradecendo e tudo mais. E aí um dia, na semana passada, ela falou para mim, mãe, me dá uma Lulu da Pomerânia. Eu passei direto. Quando eu sentei, que eu abri o Instagram, tinha uma veterinária que eu conheço há uns 20 anos, ela, falando assim, acabei de receber 2 Lulu da Pomerânia, fêmeas, que eram matrizes de canil e estão aqui para doação. Eita! E foi assim, imediato, segundos, que ela pediu mais uma vez. Aí eu falei com o Ruth, que não queria comprar. Falei, Ruth, e aí, ó, vai ser comprado, vai ser doado. São 2 fêmeas. E aí, vou lá ou não vou? Aí ele falou assim, tá, vai. Aí, quando cheguei lá, conversei com a moça, né? Ela falou assim, olha, tem umas 30, 40 pessoas na sua frente, mas eu conheço você, eu vou te dar preferência. Você escolhe qual que você quer. Levei a Júlia, tinha 2. A Júlia, uma não conseguiu passar a mão. Uma delas deitou no pé da Júlia e ficou parada imóvel. Aí a Júlia falou, mamãe, é essa. A Belinha chegou no estoque do céu. Aqui, quem está assistindo a aula comigo. Olha, ô Julinha, Belinha, que legal. E aí, assim, eu fico pensando, né, essa questão de criar, né, a realidade, né? Era um pensamento que gerou uma emoção, um estado emocional. Ela começou a agir como se aquilo já tivesse acontecido, né? Porque ela sabe quem ela é, né? Porque acho que para criança esse processo é diferente, né? Acho que a mais gente fácil, né? Ela acredita mais fácil que a gente. Pois é. E eu falei, caramba, ela co-criou a cachorra dela. Ela deu um jeito dela, eu não sei o que houve, mas a cachorra tá aqui. Meu marido não queria comprar e veio a branquinha, pequenininha, peludinha, chamada Belinha. A cachorra nem nome tinha. Então, Uau. ela já entende que ela é Belinha. Então E todo aí, mundo bater palma para a Julinha aí, ó. como um testemunho, Caramba! né, de como que Tremendo. a gente Temos que consegue, pelo nosso aprender com a Julinha. mudar a realidade, co-criar. Algo Verdade. físico, um cachorro. Tá aqui a Belinha. Mas ela fez a parte dela, né? Você vê que o que estava dentro da dimensão dela, ela fez. Colocou na mochila, trouxe e, né, brincou. É o que ela podia fazer. E agora, essa é a pergunta, né? O que que nós estamos fazendo, né? Exatamente. O que a gente pode fazer, né? Ainda que seja imaginariamente, enxergar, quer dizer, às vezes a gente fica limitado achando, não, não tenho dinheiro. Pô, não tenho dinheiro para ter um carro. Tá bom, pega lá um chaveiro, faz um carro de papel, fala, coloca lá o nome do carro e tal, né? Sei lá, brinca com ele, fala que sabe dentro dele, sei lá. Ué, usa o que você tem. Você não tem o dinheiro, mas você tem imaginação, você tem o poder de criar, quer dizer, você tem como mudar o seu estado emocional para que aquilo, né, aconteça. É isso. Agora, se eu deixar a minha mente falar, tá vendo? Não tem dinheiro. Pronto, já era. Tá negativo, limitou, e o que ela vai criar dali para frente? Quase nada, porque está limitado, né? Pelos próprios sentimentos, próprios afetos, né? Paulo dizia. Então é muito exemplo. Obrigado pelo testemunho aí. Alguma dúvida mais aí, pessoal? Pergunta? Valeu aí. Não adianta criar o mundo físico e não criar um mundo emocional, psicológico, pois se assim for, vamos ter sofrimento. Continuaremos a ter falta. Então, está aí um grande objetivo, né? Que é a gente se sentir abundante, como é o Criador, como Deus é abundante, nós também somos abundantes. Então, descobrir isso e ter essa percepção muda a história, né?
Não tem nada que a gente não possa ter, ou pelo menos quase nada, né? Beleza, pessoal? Mais uma pergunta, não? Cícera, Delícia, Gil, Carol, Fabiano, Fabiana, Leandro, Alfredo. Então, espero que tenham gostado da aula. Aprendi Sim. demais, foi bom demais. Assistam de novo, e de novo, e de novo, até semana que vem. Foi top. E a próxima vai ser melhor ainda. Se prepara. Valeu, Ótimo. foi top. Gratidão, boa noite. Valeu, Buscão, obrigado. Boa noite, boa Boa noite. noite, Deus Anderson. abençoe Boa a noite, todos. Paulo. Boa noite a Obrigado. todos. Tchau. Sensacional. Muito Muito boa. bom. Muito bom. E aí, mãe, como é que você tá? Eu tô bem, tô tranquila, tô bem. Só com o Miau aí, fazendo companhia? Oi? E o Miau, dando trabalho? Ele é muito, muito sapeca, É muito mesmo. sapeca, mas é muito bonzinho, sabe? É inteligente, vai lá na varanda, tem a caixinha de terra dele, né? Ele vai lá, faz as necessidades dele, Legal. pede comida, faz nhá. Aí eu sei o que está querendo. Quando acaba assim, né? Ele pede. Ele é muito É, inteligente. É aqui, safado. que legal. Ah, Bonitinho. apareceu Pois alguém aí. eu pedi um gato, o universo, né? Mas era um gato, não era esse, era um gato. Aí o universo mandou esse. Era um gato humano, né? Era, entendeu? Eu quero um gato bonito, assim, de olhos claros. Aí, gatinho. Mas é só um Pedi, prenúncio, né? É só um prenúncio. pode ser também. Começa assim, vem um gatinho, aí eu Não recebo, é? depois vem um gatão, Isso aí. entendeu? É Exato. isso aí. É isso aí. Assim, já estou Pode mandando, tá indo, vai acostumando. continuar firme. Ai, ai, vai acostumando, entendeu? Mas é isso. Tá Tá bom. beleza, tranquilo, tá Falou. na paz. Um É bom beijo, que faz. então. Ele entra Hã? dentro do sofá. Ele, José que estava Eita. aqui, e ele sumiu. E eles não achavam ele de jeito nenhum. Aí chamando e tudo, mas para onde, né? Eu até coloquei tela na varanda com medo dele. Aí ele saiu daqui debaixo do sofá, de dentro. Dentro, ele tirou aquele paninho e entrou dentro do sofá e ninguém achava ele. Procurar dentro do Tá guarda-roupa, frio. do gaveta. Tá fugindo do frio. Hã? Tá fugindo do frio. É. Não, mas ele gosta de entrar ali e ficar ali, entendeu? Tem Entendi. cobertinho, deixa até ele deitar lá na minha cama, mas ele gosta. De vez em quando ele some, ele entra ali e some. Mas agora eu já sei, né? É, Agora eu já sei que ele está dentro do sofá, entendeu? legal. Sem vergonha. Um beijo, Como mãe. que Vou dormir. Eu vou jantar. tá bom, amor. Vai lá, vai com Deus. Beijo aí para todos, Tchau, tá? fica Um com Deus. beijo no Tamo junto. coração. Beijão. Obrigada aí, sensacional, meu filho. Tamo junto. Sensacional, espetacular, tá? Deus te abençoe, cada vez mais ser luz. Bom, beijo. Fica com Deus.